Sexta-feira, 31 de maio de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana, o fundamento do governo de Deus. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana, que está em Apocalipse 12:17, e diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da descendência dela, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como vimos recentemente, o dragão simboliza Satanás, a mulher representa a igreja e o restante da descendência da mulher são os cristãos fiéis que, segundo o Apocalipse, têm duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, sendo o objetivo de Satanás desde o início impedir a adoração de Deus mediante a subversão da lei divina. No domingo, sob o tema O Santuário e a Lei, vimos que dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original, do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registrados por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. E à medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Na segunda-feira, aprendemos que o objetivo do inimigo não é permitir que adoremos o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Mas como ele faz isso? Tentando destruir o mandamento do sábado, que é o mandamento que nos orienta na adoração ao verdadeiro Deus. Perceba que ninguém diz que os outros 9 mandamentos da lei moral foram pregados na cruz ou abolidos pela morte de Jesus. Só falam isso com referência ao sábado. Mas o que Jesus disse da lei? Em Mateus 5:17 e 18, Jesus afirmou: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Na terça-feira vimos que as leis cerimoniais apontavam para o sacrifício de Cristo. Cada animal imolado representava o sacrifício de Jesus no Calvário. Todo aquele cerimonial deixou de existir quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado. Por isso que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo sem auxílio de mãos. Quando a Bíblia diz que a lei foi encravada na cruz, não está dizendo que a lei moral foi abolida. Está sim afirmando que a condenação que a lei previa e ainda prevê foi paga na cruz. Jesus pagou o preço da nossa redenção para não vivermos mais debaixo da lei e sim da graça. Agora veja o seguinte: Jesus nos trouxe a graça, mas nem por isso anulou a lei. Tivesse Jesus anulado a lei, não precisaríamos da graça, porque se o pecado é a transgressão da lei, não havendo mais lei, não há mais transgressão. Vou dizer que devemos observar o sábado pela mesma razão que honramos nossos pais, ou pela mesma razão que não adoramos imagens. Esses 2 mandamentos que eu mencionei fazem parte da mesma lei onde está o sábado. Na quarta-feira, aprendemos que a controvérsia entre Cristo e Satanás, que começou no céu, tem sua raiz na adoração. Aquele que era o mais honrado dos anjos desejou ser adorado como o próprio Criador, pois ele dizia: Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14:14.
Lúcifer queria a adoração que pertencia apenas ao Criador. E no final da história, o foco do conflito será sobre a verdadeira e a falsa adoração. Satanás usará um poder chamado no Apocalipse de besta para levar a efeito seus intentos. E novamente haverá perseguição para quem ficar do lado de Deus. E ontem vimos as 3 mensagens angélicas: a hora do juízo e a adoração a Deus, a queda de Babilônia e a advertência para não adorar a besta e a sua imagem. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.